partir de agora estamos gravando. Bom, pessoal, essa aula aqui, na verdade, o conteúdo dela foi programado para ser na sala 5, que aconteceria no dia 28/10, né, que foi um sábado. Então, para não ficar uma aula só slides, né, sem uma aula síncrona como a gente está fazendo agora, eu decidi remodelar, né, o nosso calendário nessas 3 aulas, essa e as 2 próximas. Nas 2 próximas aulas, nós falaríamos de validação de processos, né, e produto, e também verificação. Então, eu vou comprimir essas 2 próximas aulas em uma só, né? E com isso, nós vamos ganhar esse dia de hoje para falar sobre MPS-BR. Né? Na última aula síncrona, nós falamos de CMMI 2.0 e você já tem um trabalho também no Moodle que é para comparar essas 2 técnicas, né? Esses 2 modelos de maturidade de software. Então, por isso, hoje vamos falar sobre o MPS-BR. Então, a data aqui, né, tá como sábado, mas, na verdade, como eu falei, essa aqui já é a nossa aula 6. Depois eu vou corrigir aqui antes de pôr no mudo. Na verdade, já está no mudo, né, como sábado, só vou mover para baixo. Bom, na aula passada, então, nós falamos do CMMI 2.0, né, que ele tem como objetivo fornecer diretrizes baseado nas melhores práticas para a melhoria de processos. Então, com o CMMI 2.0 é possível avaliar a maturidade e capacitação das áreas de processo, né, de uma organização. Nós vimos lá que tem várias áreas de processo e a gente consegue, né, medir qualidade e avaliar a maturidade e capacitação das áreas e das pessoas envolvidas para cada uma daquelas áreas de processo. Com a medida que as empresas acumulam capacidades, né, nós vimos que tem 3 níveis de capacidade, elas conseguem evoluir, né, e subir o nível de maturidade, né, que são aqueles 5 níveis do CMMI. E para isso, então, é necessário, né, estabelecer as prioridades e implementar as melhorias. Né? Com isso, estabelecendo as prioridades e implementando as melhorias, é possível, então, ir avançando nas capacidades, né, de cada uma das áreas de processo e também, né, consequentemente, avançar no nível de maturidade de CMMI. E é importante também, né, que esse modelo ele tem foco em manter o que está funcionando, né, toda a parte do processo da empresa, das etapas que estão ok, que estão funcionando, que estão atendendo as expectativas, elas são mantidas, e aquilo que começa a atrasar, né, aquilo que começa a não funcionar, o orçamento que começa a, né, não ficar dentro do planejado, tudo que começa a não funcionar na prática é revisto. Né? Então, com o CMMI é possível identificar o que funciona e o que não funciona dentro de um processo de uma empresa. E com isso, as empresas conseguem tomar decisões a partir de dados, né? Principalmente quando nós chegamos no nível 5. Né? Então, quando nós chegamos no último nível do CMMI, nós conseguimos fazer a melhoria contínua, né? Sempre medindo a produtividade, o quão eficiente que o processo em um contexto de uma empresa ele está. Né? Então, com isso, a gente consegue fazer essa medição de produtividade através de dados, olhando para, de fato, né, os resultados numéricos, né, quantitativos, não só qualitativos. Ok, então, feita essa breve lembrança da aula passada, vamos falar um pouquinho agora sobre o histórico, né, para nós chegarmos no MPS-BR. No início do século XXI, era bastante usual para as empresas, né, brasileiras de software a utilização da norma ISO 9000, né, e quando se fala de software, a interpretação dela, né, para a área de software seria a ISO 9001. Ela era usada como modelo de qualidade, né? Os altos custos necessários para conseguir avançar o nível de maturidade nesse modelo dificultou muito, né? Então, principalmente pequenas empresas ou médias empresas que não tinham capacidade, condições financeiras para se capacitar e para participar, né? Para aplicar para avaliação, ser avaliada para ganhar essa certificação, elas acabavam não aderindo porque era muito caro, né? Assim como o CMMI também envolve um processo bastante caro para a empresa. Então, com isso, né, você percebeu a necessidade de algum modelo, né, mas dentro da realidade do Brasil, né, das empresas
pequenas e médias principalmente. Então, em 2013 surgiu o MPS-BR, né? Como o próprio nome já diz, o MPS ele tem um BR ali, né? Então, ele foi desenvolvido no Brasil, né? Tem empresas na América Latina, não só no Brasil, que são abrangidas pelo MPS-BR. E ele surgiu como um programa que serviria para mobilizar, então, né? Mobilizar, né, as empresas brasileiras para conseguir, né, ter uma certificação de qualidade de software a longo prazo. Então, é uma alternativa para a ISO 9000, né? Pode ser uma alternativa para o CMMI, que nós vimos na última aula, e ele foi coordenado pela Associação para a Promoção da Excelência de Software Brasileiro, a Softex. Ele conta com o apoio também de diversas instituições, como, por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Da FINEP, do SEBRAE, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Então, é um conjunto de organizações, né, que uniram esforços para consolidar, né, as métricas e recomendações e as avaliações, né, para estabelecer um novo modelo, né? Similar ao CMMI. Depois nós vamos ver que ele também tem níveis de maturidade, como o CMMI, mas algo um pouco mais dentro da realidade do Brasil e principalmente falando em custo, né? O custo é bem menor para implementar. Então, o objetivo é a melhoria dos processos de software e serviços, né? Então, não é só software, com duas metas, né? A alcançar a médio e longo prazo. Tem as metas técnicas, né? Que são aquelas que visam a criação e aprimoração do modelo. Então, implantar o modelo, né, e conseguir aprimorar ele. E tem as metas de negócio, né? Que tem a ver com a disseminação e adoção desse modelo, o modelo MPS-BR. Tem três modelos de referência, né? Como eu falei, não é só para software. Tem o MPS-SW, que é o foco dessa aula de hoje, que é realmente na área de software, mas também há as versões para gestão de serviços e gestão de pessoas, né? O MPS-SV para serviços e o MPS-RH é para gerir pessoas, né? Recursos humanos. O modelo está alinhado com os padrões e normas internacionais, como eu falei, né? CMMI, a ISO 12.207, a ISO 15.504, a ISO 25.000. Então, esses padrões internacionais, eles estão em conformidade também, então estão alinhados com a ideia do MPS-BR. Inclusive, algumas empresas praticam, né, a certificação no MPS-BR como um primeiro passo, né, para futuramente praticar também a certificação no CMMI. Né? Uma das vantagens do MPS-BR é que na maioria dos editais brasileiros, né, a maioria das próprias empresas brasileiras que exigem certificações de qualidade, o MPS-BR já é aceito. Mas dependendo do nível, da proporção que o software, né, ou que a empresa de software ela toma, às vezes é mais interessante, de fato, partir, né, depois para o CMMI para ganhar mais abrangência e ser reconhecido mundialmente. Então, em muitos casos, acaba que as empresas usam, né, o processo do MPS-BR como um trampolim, né, como uma preparação para futuramente também adotarem, né, o CMMI. Então, uma vez que eu já estou coerente com o MPS-BR, são poucas, né, as diferenças. Muitas vezes as etapas já exercitadas para subir em nível no MPS-BR também são as mesmas para o CMMI. Então, é por isso que tudo isso, né, está alinhado. Todas essas normas, então, elas têm um objetivo similar, né, que é medir e garantir, né, que um software tenha maturidade. O seu reconhecimento como selo de qualidade, né, falando do MPS-BR, ele é principalmente reconhecido no território brasileiro, né, mas também ele tem algumas empresas da América Latina, como eu falei antes. E ele é requisito para algumas organizações, para que as organizações consigam fornecer software para o governo federal, né, e muitas empresas do setor privado, né, por muitas empresas, o CMMI, o MPS, ele é visto como equivalente ao CMMI, como eu acabei de falar. Então, no Brasil, já tem 808 avaliações, empresas avaliadas, né, com o MPS-BR, né, e tem algumas empresas também no exterior, né, 7 empresas já que também já estão
capacitadas, né, avaliadas com o MPS-BR. Há também o MPS para serviços e recursos humanos, como eu falei. No Brasil já tem 81 empresas que já está avaliada com o MPS-SV, né? E também há, fora do Brasil, né, no exterior, uma empresa que já é avaliada com o MPS para serviços. Quando falamos do MPS para a gestão de pessoas, né, de recursos humanos, já há 2 empresas no Brasil e ainda não há nenhuma no exterior, né, que adota esse modelo para avaliar, né, recursos humanos. Então, os objetivos, né, são aprimorar o modelo, né, e de melhoria e avaliação do processo de software, né? Então, o principal foco, como falei antes, são as pequenas, médias e micros também empresas, de forma a atender as necessidades de negócio dessas empresas. Então, um outro objetivo também é o estabelecimento de um modelo, né, de processo de software e um método para avaliação das etapas desse processo de software. O modelo de negócio para apoiar a sua adoção pelas empresas brasileiras, que são desenvolvedoras de software, né? E com isso garantir que esse processo ele tenha um nível de maturidade, né, que vai levar à própria qualidade do software. Então, o MPS-BR ele é formado por 4 componentes. Ele tem o guia geral do MPS de software. Então, se você quer, por exemplo, aplicar na sua empresa, né, deixá-la em conformidade com o MPS-BR, especificamente falando do MPS-SW, né, que é a versão para software, há 4 guias, né? Há o guia geral, né, do MPS de software. Há um guia de aquisição, né, um guia de avaliação e um guia de implementação desse modelo. Assim como o CMMI, né, os níveis de maturidade do MPS, eles também eles também são graduais, assim, né? Então eles estabelecem alguns patamares na evolução dos processos. Então é como se nós tivéssemos realmente estágios, né, de melhoria. Eu começo num estágio, assim que eu consigo cumprir, né, os requisitos para aquela maturidade naquele nível, eu avanço próximo e assim por diante, né, até que eu tenho o modelo por completo implementado, né, e foco apenas em melhorias. Então, cada nível de maturidade no MPS-BR está associado a um conjunto de processos e cada processo também tem seus atributos. Então, para que eu consiga dizer que eu tenho um nível de maturidade em determinado processo, eu tenho que atender todos os atributos daquele processo. Para que eu tenha, então, maturidade naquele nível completo, né, do MPS-SW, eu tenho que ter todos os seus processos, né, daquele nível já com seus atributos, né, com a devida maturidade. Então, nós temos que alcançar as métricas para cada um desses processos e automaticamente dos seus atributos. Né? Então, para conseguir alcançar determinado nível de maturidade no MPS-SW, os objetivos e resultados esperados dos processos eles devem ser atendidos. Né? Então, é necessário que todos os atributos associados a cada processo eles também, né, já tenham os seus requisitos atendidos. Então, basicamente, nós podemos ter uma espécie de pirâmide, né? Que ela tem até uma equivalência depois que nós vamos ver, né? Com o CMMI. Então, inclusive, a atividade de sábado, né? Tem a ver com discutir essa equivalência, né? Então, essa parte aqui é importante da aula, né? Para facilitar a atividade de sábado que já está disponível, né? Então, as empresas começam, né? No nível parcialmente gerenciado, né? Então, nível G de maturidade é aquele onde a empresa é parcialmente gerenciada. A partir daí, ela vai passar, né, para o nível gerenciado, que é o nível F. Depois de gerenciado, né, então, uma vez que os processos já envolvem gestão, né, já estão no nível gerenciado, eles podem caminhar em direção ao nível definido, né, que seria o C. Então, antes disso, tem o nível E, que é o parcialmente definido. Depois tem o largamente definido, que é o D. E até que ele chega realmente no definido. Lembre que no CMMI, né, o último nível do CMMI é aquela melhoria contínua, né, e o penúltimo nível do CMMI também tem a ver com conseguir gerenciar usando dados. Então, se nós olharmos o nível B e o nível A, aqui do MPS-BR, nós vemos uma semelhança. Né? O B ele já é gerenciado quantitativamente, então já consigo tomar decisões com base em dados, e, né, o nível A ele é baseado em otimizações. Então, basicamente, manter aquilo que está funcionando,
né, e rever o que não está funcionando, como nós falamos no início da aula. Então, já estamos no nível A, né, já estamos pensando na melhoria contínua, né, do processo de qualidade, né, para conseguir sempre manter a maturidade. E aí, uma pergunta que às vezes surge, né, sobre o tempo de validade, né, de uma certificação dessas. Todas as certificações elas têm um tempo e isso é justamente para manter, para garantir que a empresa ela não vai se adequar temporariamente, conseguir a certificação e depois esquecer, né, de gerenciar a qualidade. Então, essas avaliações elas têm um tempo, se eu não me falha a memória agora, são 3 anos nesse caso. E depois eu vou confirmar esse dado, tá? Se são realmente 3 anos. Mas depois desse tempo, é necessária uma nova avaliação para ver se a empresa continua, de fato, né, adotando aquelas melhores práticas e se realmente continua tendo aquela maturidade. Há alguns casos de empresas que perdem a certificação, né, pelo fato simplesmente de abandonar, né, e não seguir depois adotando, né, os requisitos para conseguir ter todos os processos, né, e consequentemente não cumprir mais os requisitos para aqueles níveis de maturidade. Então a empresa pode tanto descer de nível, quanto subir de nível, quanto simplesmente perder a certificação. Então, para atingir cada nível é necessário cumprir esses atributos, né? Quando a gente fala do G, que é o parcialmente gerenciado, é necessário que haja a gerência de projetos, né? Então, gerência de projetos tem a ver com o propósito, né, de estabelecer e manter planos que contenham documentos sobre as atividades, recursos e responsabilidades do projeto. Então, notem que quando a gente está começando a falar de gestão, né, a primeira coisa para eu conseguir gerenciar eu caminhar em direção a medir coisas, né? E para eu conseguir medir coisas, então, para começar, né, o primeiro passo mesmo é começar a gerar documentos. Então, eu preciso começar a registrar atividades, recursos, responsabilidades de cada membro do projeto, né? E eu tenho que ter planos, né? Mesmo que aqui eu não tenha os dados para confirmar depois se cada um desses planos, né, que eu não consiga avaliar o desempenho, né, de forma quantitativa no nível G, dia do Edson. o file flow está aberto. R$200 aqui. Aí pode pegar R$1.000, 1.200, tá? Obrigado. Opa, desculpa, professor. Tranquilo. Aqui, o colega mandou um arroz. Não tem problema. Bom, então falando da gerência de projetos, que é o GPR, né? Então nós precisamos começar a medir as coisas, né? Precisamos ter documentos, né, sobre cada etapa do processo, né, que tem a ver com nossos planejamentos. Quando nós começamos a ter também a gerência de requisitos, né, o GRE, nós já temos o propósito de gerenciar os requisitos do produto e dos componentes. Então, começamos a ter uma gestão aqui, né? Estabelecer metas e planos que contenham documentos sobre atividades e recursos do projeto, também a gestão de requisitos, né? Gerenciar aqueles requisitos do produto e dos seus componentes. Uma vez que nós temos essas duas atividades, né, já com seus atributos alcançados, né, já temos essas características, nós já estamos no nível parcialmente gerenciado e podemos avançar para o nível posterior. No nível F, que já é o gerenciado, nós temos também gerenciamento de aquisição. Então, a partir de ter aquelas gestões iniciais, nós temos que já conseguir gerenciar a aquisição de novos produtos. Temos que ter gerenciamento de configuração, né, o GCO, que é basicamente estabelecer e manter a integridade de todos aqueles produtos. Nós temos também a gerência de portfólio de projetos, né, onde nós vamos iniciar e manter projetos que sejam necessariamente suficientes e sustentáveis, né, para a empresa, para a organização. E também já começamos a ter o GQA, né, que é a nossa garantia de qualidade, onde nós podemos assegurar que os produtos de um projeto eles possuem, né, determinado nível de qualidade. E também, né, como eu falei, quando estamos no nível F, nós já começamos a pensar em medir, né, em medição. Então, o MED seria coletar, armazenar, analisar e relatar dados. Embora nós não estejamos naquele nível mais avançado, onde já conseguimos tomar todas as decisões baseadas em dados, no segundo nível, né, que é o F, nós já começamos a coletar e armazenar esses dados para conseguir analisar e relatar, né? Conseguindo alcançar todos esses atributos, nós vamos para o nível E, que é o nível parcialmente definido. Então, no nível parcialmente definido, as avaliações e melhorias de processos organizacionais, né, então tem o A, M, P, focam em determinar se os processos de uma organização eles alcançam ou não alcançam os objetivos do negócio, né? Então, primeiramente, né, os objetivos do negócio eles devem estar bem claros,
e uma vez que eles estejam bem claros, nós vamos avaliar, né, e se esses objetivos estão ou não estão sendo alcançados. Se eles não estão sendo, né, sobre essa avaliação, nós concluímos que eles não estão sendo alcançados, é necessário rever, né, e executar, então, uma melhoria do processo organizacional para que eles sejam, de fato, alcançados. Então, um dos atributos do parcialmente definido é isso, nós temos que ter os objetivos da organização alcançados. A definição do processo organizacional, que seria o DFP, né, tem como propósito estabelecer e manter um conjunto de ativos, de processos organizacionais e padrões do ambiente de trabalho. Então, já estamos falando, né, da forma de trabalhar, né, do ambiente organizacional e também do ambiente de trabalho. Então, uma vez que nós tenhamos essa definição do processo organizacional, né, o DFP, né, nós já temos o segundo atributo do nível parcialmente definido. Nós já temos também, embora, né, haja o NPS para recursos humanos, quando nós falamos de software, nós também temos, né, no nível de maturidade E, né, um dos itens, né, que é a gerência de recursos humanos, né, porque independente se nós estamos aplicando o modelo para gestão de pessoas apenas ou para gestão de software, né, na gestão de software também acaba envolvendo, né, recursos humanos. Então, é necessário prover a organização e os projetos, né, com recursos humanos para conseguir ter o nível E, né, alcançado, né, os atributos do nível E, que é o parcialmente definido. E, por fim, tem a gerência de reutilização. Então, com isso, uma vez que o GRU, né, que é a gerência de reutilização, ele seja alcançado, você começa a mapear vários ativos, né, vários projetos, processos do seu projeto, que eles podem ser reaproveitáveis, né? Então, vocês conseguem reutilizar, né? Então, todo esse ciclo de vida, né, de ativos reutilizados, eles começam a ser, então, gerenciados. E uma vez que eu tenho isso, eu tenho o último atributo também aqui para alcançar, né, para concluir o meu nível E de parcialmente definido. Então, eu posso caminhar em direção ao largamente definido, que é o nível D. O nível D, então, é o largamente definido. Nós temos o desenvolvimento de requisitos, DRE. Então, com isso, né, tendo esse atributo, nós conseguimos permitir traduzir os requisitos em pseudocódigos. Então, por exemplo, nós conseguimos facilitar a comunicação da parte de análise com parte de desenvolvimento. Então, conseguimos transformar requisitos, né, aquelas requisitos que vêm do usuário, em pseudocódigos, né, onde nós conseguimos já adiantar, né, já conseguimos projetar a forma como vai ser implementado determinado algoritmo para alcançar aquele requisito. Então, com isso, já é possível, né, que a parte de análise de requisitos ela seja integrada, né, com a parte de desenvolvimento, que vai ser quem vai realmente, né, desenvolver aqueles, fazer, né, aqueles requisitos realmente virarem parte do software que está sendo gerado. Também na parte um atributo do largamente definido, né, que é o nível D, é a integração do produto, né, o ITP, que tem como objetivo compor, né, componentes do produto, produzindo um produto integrado, consistente com o seu projeto. Então, quando a gente fala da integração do produto, é bastante importante que aquele produto que está sendo gerado, ele seja um produto, de fato, consistente com aquilo que foi especificado no projeto. Então, se eu estou fazendo um projeto para alcançar determinado objetivo, o resultado, né, o produto desse projeto, ele tem que ser, né, algo que alcance aquele determinado objetivo que o projeto se propõe a fazer. Então, isso tem a ver com, né, o atributo de integração de produto, o ITP. Tem também um terceiro requisito do nível D, né, terceiro atributo, que seria o projeto e construção do produto, o PCP, onde basicamente tem as atividades de projetar, desenvolver e implementar soluções para atender os requisitos. Então, uma vez que nós já tenhamos a gerência, né, do projeto, construção e desenvolvimento de um produto, nós já conseguimos implementar as soluções para atender os requisitos, nós já conseguimos ter, né, o atributo PCP do nível de maturidade D, né, largamente definido. Por fim, né, há duas atividades, que inclusive vão ser o conteúdo da próxima aula, que tem a ver com a validação e verificação. Então, a validação é basicamente confirmar que o produto que está sendo desenvolvido ele realmente atenderá seu uso, né? Então, estou validando, geralmente essa validação ela envolve o usuário final. Então, eu tenho que validar com o usuário se aquilo que eu estou fazendo é aquilo que ele está precisando. Então, se eu vou conseguir atender suas necessidades, e se aquilo que eu estou fazendo é aquilo que ele estava esperando. Então, se eu vou atender também suas expectativas. Isso é importante,
muitas vezes as expectativas e necessidades do usuário não são a mesma coisa. Às vezes ele espera uma coisa, mas ele precisa de outra coisa. Então é interessante, né, é importante consolidar essa validação de expectativas e de necessidades. Então a parte de validação tem a ver com isso. Confirmar com o meu cliente se aquele produto vai realmente atender o uso pretendido. Ele quer um software para gestão financeira de determinados documentos ou determinados processos da empresa? Ok, vou fazer esse software e vou validar com ele se isso que eu estou fazendo, né, apresentar às vezes o protótipo ou requisitos, enfim, eu vou ter que de alguma forma usar os artefatos que eu tenho para validar com ele, olha, isso aqui mesmo, isso aqui vai te atender, isso aqui vai resolver o teu problema. Então essa seria a parte de validação, relação do desenvolvedor com o usuário para validar, né, o processo que está sendo executado. É diferente da verificação. Na verificação, cada produto ou serviço, né, tem que estar atendendo seus requisitos. Então, aqui, não necessariamente vai envolver o usuário. Né? Nós temos que verificar se nós estamos fazendo da maneira certa. Né? Estamos fazendo o produto certo, na verdade, né, que atende seus requisitos. Então, com isso, né, nós temos validação e a verificação, né, que são os conteúdos, como eu falei, da próxima aula. Seriam divididos em 2 aulas, seríamos uma aula de validação e outra de verificação, mas, como eu falei para vocês, né, essa aula de hoje, que ficaria apenas no slide, eu achei melhor expor para vocês, né, de maneira síncrona, como eu estou fazendo hoje. Então, com isso, nós vamos unir os conteúdos de validação e verificação numa única aula. Né? Dá tranquilo para falar dos dois, vai ter 1 hora para cada um. O nível C, então, seria o nosso nível definido. Né? Então, quando o nosso processo da empresa, né, nossos processos, eles já alcançam, né, um nível de maturidade que nós chamamos de definido. Então, nesse nível, nós já temos, né, além de ter todos os outros atributos requisitos que nós vimos até então, nós temos também o desenvolvimento para reutilização. Então, lembra que lá atrás nós tínhamos o GRU, né, que era a gestão de reutilização. Agora, além de gerir, né, os ativos que são reutilizáveis, nós vamos identificar oportunidades novas para fazer reutilizações sistemáticas. Então, quanto mais reutilizarmos, né, menos, né, desperdício vai haver. Então, sempre que nós conseguirmos identificar algumas oportunidades que possam ser transformadas, né, em reutilização sistemática, nós conseguimos passar a definir o processo de reutilização daqueles ativos, né, nós já vamos estar caminhando para cumprir o requisito, né, desse primeiro atributo do nível C, né, que é o nível definido. Além disso, nós já conseguimos analisar decisões críticas usando um processo formal, né, porque nós temos o GDE, que é basicamente a gerência de decisões. Então, já um processo bem definido para conseguir, né, analisar riscos e, de fato, conseguir tomar uma decisão, né, analisando as possíveis consequências, né, dessa decisão, principalmente aquelas decisões críticas. Então, a gerência de decisões tem a ver com isso. Tem também a gerência de riscos, né, a GRI, que é analisar, identificar, tratar e monitorar e, consequentemente, né, reduzir continuamente os riscos em nível organizacional de projeto. Então, daria para dar uma aula aqui só de gestão de riscos, por exemplo, né? Identificar quais são os riscos associados a um projeto, que pode ser risco associado ao fator, né, humano, recursos humanos pode ser um risco, né? A equipe pode desistir do projeto, ou parte da equipe, ou pessoas da equipe, né, precisam ser substituídas, o prazo pode estourar, o orçamento pode ser insuficiente, uma legislação pode impedir determinada funcionalidade de ser entregue, enfim, há um conjunto enorme, né, de riscos e tem toda uma área, né, que é focada na gerência de riscos. E aqui, né, para nós conseguirmos avançar a partir do nível C, né, que é o nível definido de maturidade do MPS-BR, nós temos que ter já a gerência de riscos implantada. E ter a gerência de riscos significa que eu já estou capaz de identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos, né, em nível organizacional e de projeto. No nível B, então, que nós já estamos quase, né, com o nosso último nível de maturidade do MPS-BR, nós vamos ter, então, né, todos os processos dos níveis C ao G, né? Então, tudo aquilo que eu já tinha como requisito do nível C ao G, agora também é tido aqui, porém, com foco em gerência quantitativa. Então, até então, eu tinha um checklist, digamos assim, né, de atributos, ok, eu faço isso, ok, eu faço isso, ok, eu faço isso. No nível B, eu faço isso e tenho determinados dados para conseguir medir, né, de forma quantitativa. Eu consigo afirmar, né, de forma quantitativa que eu estou conseguindo ou não cumprir determinado requisito e eu consigo ver o quanto eu estou cumprindo, porque agora, né,
é quantitativo. Eu tenho números que conseguem medir, né, de fato, o meu desempenho para cada uma das áreas. E nesse nível, o processo de gerência de projetos sofre sua segunda evolução, então sendo acrescentado novos resultados para atender os objetivos do gerenciamento quantitativo. Então, além dos resultados além dos requisitos que nós já tínhamos até então, né, nós temos novos resultados sendo acrescentados aqui para conseguir atender esses objetivos de gerenciamento quantitativo. Nós temos que ter aquele checklist ok cumprido, né, como eu falei, né, já temos a gestão de risco, já estamos tendo a gestão de recursos humanos, temos todas essas gestões, porém, né, tem que ter um novo resultado. Nós temos que ter também números, né, resultantes dessa gestão de cada uma daquelas etapas. Então, a implementação dos processos selecionados para análise de desempenho, ela deve satisfazer integralmente os atributos do processo, né? E uma vez que nós tenhamos todos esses atributos satisfeitos, né, nós podemos avançar para o último nível. Então, como vocês podem ver, esse nível ele não tem requisitos específicos, assim, né? Eu tenho que cumprir determinado requisito novo, né? É basicamente pegar tudo que eu já fazia antes, mas conseguir medir agora, né? Então, eu medi todos aqueles requisitos, né? Desde o nível C até o G. Ou melhor, desde o G até o C, né? O G é o mais baixo. Por fim, nós conseguimos chegar no topo, né, do nosso modelo de maturidade do NPS-BR, onde nós conseguimos, de fato, né, dizer que nós temos maturidade naquele processo. Então, no nível A, né, que nós já estamos em otimização, né, a gente consegue compor esse nível por todos, né, tendo todos os níveis de processos anteriores, do G ao B, né, ou seja, eu já tenho todos os níveis gerenciados, né, todos aqueles atributos gerenciados, de forma também quantitativa, né, como nós precisamos para passar do nível B, né. Então, a partir de agora, nós vamos começar, né, a implementar processos selecionados para que a análise de desempenho, né, satisfaça integralmente os atributos de processo. Ou seja, nós não temos processos específicos no nível A, né, mas nós vamos sempre buscar, né, por otimizações, por oportunidades de otimizar o nosso processo. Com base no nível B, né, que nós já temos dados para medir de forma quantitativa o desempenho de cada processo, nós já conseguimos, então, ter uma clara percepção, né, do que funciona e do que não funciona. Então, a partir daqui, né, se nós estamos em otimização, nós conseguimos melhorar, né, o que não funciona e, né, consequentemente, aplicar novamente o nosso checklist de requisitos e atributos para ver se nós realmente agora temos aquele atributo implementado e se ele está implementado de forma que atenda, né, os requisitos quantitativos. E aí é necessário, né, obviamente, que se defina métricas, né, para saber o que para minha empresa é ou não é eficiente, né? Então, o que me mostra se determinado processo ele tem ou não tem a maturidade suficiente para atender aquele nível, né? Tem que existir métricas para tudo isso, né? Então, se eu vou gerenciar recursos humanos, a produtividade em termos de horas, em termos de entregáveis, tudo isso, todos esses documentos que são gerados nas etapas anteriores são utilizados para gerar métricas, né? Para conseguir, de fato, estabelecer, né, que, ok, eu tenho gestão de recursos humanos, por exemplo, a minha gestão de recursos humanos ela está tendo a produtividade esperada, porque não estou atrasando, então o atraso pode ser uma dessas métricas. O custo que eu estou gastando com esse recurso humano, ele está dentro do esperado, não estou tendo que pagar hora extra, por exemplo, não estou precisando, né, alocar mais um recurso para fazer determinado processo, né, porque aqueles alocados já estão dando conta, então ok, tá tudo certo nessa área também. E uma vez que começa, né, as métricas definidas começam a ser extrapoladas, elas começam a ser, né, não mais atendidas, é necessário identificar, então, o que está sendo, qual é o empecilho, né, para conseguir, de fato, otimizar, né, e no nível B, né, nós termos a medida daquela métrica novamente, para no nível A nós conseguirmos fazer, então, a otimização e planejar os próximos passos, né, em relação a se manter nesse nível, né? Então, se eu simplesmente tenho os dados e não consigo fazer otimizações, eu não vou conseguir me manter no nível A. Eu vou estar novamente no nível B, onde, ok, eu tenho uma gestão quantitativa, eu consigo medir o meu processo, eu sei o quanto as coisas estão andando bem ou não, né? Mas eu não estou resolvendo, não estou otimizando. Então, não estou no nível A ainda. Quando eu chego no nível A, eu já consigo implementar meus processos selecionados para análise de desempenho e satisfazer todos os atributos do processo. Então, é basicamente
eu estou numa melhoria contínua, né, quando nós falamos do CMMI. Então, se nós falarmos do CMMI, nós temos o nível 2, 3, 4 e 5 do CMMI, que tem equivalência com o nosso modelo, né, do MPS-BR. Notem que não existe uma parte, não existe um nível, né, do MPS-BR que tem equivalência com o nível 1 do CMMI. O nível 1 do CMMI é quando está no caos, quando a empresa está começando, ela não tem nenhuma maturidade ainda. Então, se ela não tem nenhuma maturidade ainda, no MPS-BR, ela simplesmente não tem nenhuma maturidade ainda, não existe um nível para isso. Então, para começar, né, aparecer no MPS-BR e mapear seus atributos, é necessário que a empresa esteja pelo menos parcialmente gerenciada. Então, quando nós falamos do parcialmente gerenciado e o gerenciado, né, o G e o F, nós estamos falando, né, de algo equivalente ao nível 2 do CMMI, né, gerenciado. Quando nós estamos no parcialmente definido, largamente definido e definido, então esses três níveis E, D e C, eles são equivalentes ao nível definido, né, do CMMI. Então, o nível 3 do CMMI é equivalente ao C, o D e o E, né? Então, se eu alcançar o D, o C, o E, o D e o C, né, os três níveis do MPS-BR, né, tudo indica que eu também já estou alcançando o nível 3 do CMMI. É claro que pode haver alguma particularidade, não é automático assim, eu estou certificado no MPS-BR, então eu também estou no CMMI. Né? Embora que haja equivalência, que muitas empresas enxerguem esses dois modelos de forma equivalente, né, para você, de fato, ter o selinho de certificação, é necessário, né, pagar todo o processo de avaliação lá do CMMI. Então, as empresas que mantêm esses modelos, elas costumam cobrar por serviços como, por exemplo, a preparação do time para a capacitação naquele modelo. Ela consegue gerenciar, né, de certa forma, acompanhar se a empresa está conseguindo alcançar, né, aqueles objetivos. Né? É quase como tirar uma carteira de motorista. Né? Então, você consegue contratar serviços como se fossem as aulas, né, na carteira de motorista, você consegue avaliar, né, como você está indo, e você pode marcar depois a avaliação final, que seria a certificação, para você demonstrar que realmente você tem, né, aquele conhecimento. Então, é basicamente isso. Tem também nível 4, ele faz a mesma coisa no CMMI e no MPS-BR, né, o gerenciado quantitativamente, conseguir tomar decisões baseadas em dados, e a melhoria contínua lá do CMMI, né, o nível 5, ele também tem a ver com a nossa melhoria contínua, né, a otimização aqui, que é o nosso nível A do nosso MPS-BR. Então, como eu falei, eles são bastante equivalentes um ao outro. Alguns benefícios de utilizar o MPS-BR, né, é que há uma associação por trás, né, com a Softex, e ela realiza constantemente pesquisas para identificar, né, a satisfação das empresas que utilizam esse modelo. Então, já foi revelado, né, através dessas pesquisas, que as empresas que conseguiram avançar do nível E até o A, elas obtiveram bastante benefícios, como estimativas de prazos se tornando mais assertivas, né, e consistentes, e a produtividade e a qualidade também, né, aumentando nesses níveis. Então, quanto mais, né, eu subo o nível, eu vou tendo mais, né, capacidade de dar prazos assertivos, que não vou, de fato, atrasar, eu não vou também invadir meu orçamento. Então, quando eu falo de prazo, geralmente também o orçamento é associado, né, porque se eu começo a atrasar, eu vou ter mais conta para pagar, né, vou ter mais gente trabalhando por mais tempo, então também já começa a subir o nosso custo, né, e vai também diminuir a satisfação do usuário. Então, acaba que várias métricas, elas caminham mais ou menos no mesmo sentido, né? Que eu consigo entregar o que o cara quer, né? O que o meu cliente quer, no tempo que foi combinado, né? E no valor que foi no orçamento que foi combinado. E a produtividade e qualidade também são maiores nesse nível. Então, nós temos também, né, mais produtividade, porque nós estamos cumprindo os nossos requisitos, estamos otimizando, né, os nossos processos e, consequentemente, né, uma vez que nós estamos trabalhando da maneira certa e da maneira otimizada, nós vamos ter a qualidade também como um resultado. E assim como o CMMI, né, o MPSW ele pode ser implementado em organizações que tenham foco em software, né? Embora nós falamos, né, que ele também pode ser implementado para serviços ou gestão de recursos humanos, tem a equivalência, né, ao CMMI a nível de software também, né, que é o MPS-SW. Então, a divisão em 7 níveis de maturidade, né, diferente do CMMI, que são 5, ele permite implementar e avaliar, né, melhor os processos. Então, implementar, avaliar e melhorar, na verdade, os processos. Né? Então, nós conseguimos segmentar em mais níveis. Né? Por exemplo,
Se nós olhamos aqui no nível 3 do CMMI, né, aqui nós temos, né, 3 subníveis, né, para o MPS-BR. Então, nós conseguimos ver se, não se nós estamos apenas gerenciados ou definidos, nós conseguimos ver que, ok, eu tô dentro da parte do definido, né, que seria o nível 3, mas ele está parcialmente definido, está largamente definido, está definido, né? Então, a gente consegue ter um avanço mais gradual e conseguir, então, quebrar esses atributos que eu preciso alcançar para o definido em 3 níveis, onde eu consigo medir, né, o passo a passo até eu ter o meu definido de fato. Né? Esse é um exemplo. Né? O gerenciado acontece a mesma coisa. Eu tenho parcialmente gerenciado e depois sim gerenciado. Eu não estou ou no caos, né, ou sem nada, ou gerenciado. Eu tenho o nível que está parcialmente gerenciado. Então, né, há uma transição, né, que possibilita as empresas medirem de forma mais efetiva, né, os seus avanços. Além disso, né, nós vimos que esse modelo, né, diferentemente da ISO 9001 e do CMMI, ela é adequada para micro, pequenas e médias empresas desenvolvedoras de software. Atende a melhor realidade dessas empresas, especialmente quando se fala do Brasil, né, tem moeda desvalorizada, por exemplo, em relação ao dólar e tudo mais. Então, conseguir uma certificação internacional geralmente é algo mais caro e, como eu falei, né, algumas empresas que acabam crescendo depois e já tem a certificação de qualidade, né, de maturidade, através do MPS-BR, por exemplo, pode buscar, né, também a certificação CMMI. É claro que se a empresa tem condições, né, para ela pode ter mais oportunidades, né, se ela conseguir atender, né, os requisitos para mais de um tipo de certificações. Como eu falei antes, né, as avaliações elas são conduzidas por uma instituição credenciada, então, para que eu consiga ter minha empresa, né, certificada pelo MPS-BR, eu vou procurar uma instituição que seja credenciada, a MPS-BR, e essa instituição ela vai oferecer algumas atividades, né? Então, eu posso contratar avaliações, eu posso contratar uma preparação para a realização da avaliação, como eu falei antes, né, o exemplo da carteira de motorista, onde eu posso contratar, né, as aulas teóricas e práticas, e, né, depois que eu já estou no nível ok, eu vou ter a realização da avaliação final, né, que realmente vai ser, né, o artefato para certificar ou não uma empresa em determinado nível, né, do MPS-BR. E, consequentemente, eu também vou contratar documentação de resultados da avaliação, né, para saber, ok, eu estou no nível C, por quê? Eu tenho uma série de resultados que mostram, né, por que eu não atingi os outros níveis. Vou ter justificativas, né, e essas justificativas elas vão servirem como um guia para que eu consiga, de fato, conseguir, né, fazer uma nova avaliação e subir de nível. É por isso que é importante, né, ter a preparação para avaliação, né, e contratar algumas avaliações antes mesmo de pagar, né, a avaliação final. Então, eu vou testando, eu vou verificando se eu estou realmente adequado, para depois, de fato, eu ir atrás da certificação. Então, como conclusão, né, o MPS-CSW ele é muito utilizado devido aos menores custos, né? Então, já vimos lá que tem muitas empresas no Brasil que estão usando já o MPS-BR, né? Especialmente o MPS-CSW, que é o modelo mais utilizado, né? Comparando com o modelo para recursos humanos e para gestão de serviços. Nós conseguimos atingir resultados de melhoria de processos e maturidade em intervalos menores de tempo, né? E nós temos uma organização, né, uma associação, que é a Softex, que ela tem alguns programas de fomento à melhoria de qualidade de software. Então, quem tiver interesse pode, inclusive, verificar, né, acessar a página da Softex e verificar a disponibilidade desses programas, né, de fomento, né, a melhoria de qualidade de software. Em alguns casos, várias empresas se associam para contratar um conjunto de serviços de consultoria, né, especializada, né, na implementação do modelo, né, e com várias empresas juntas, né, se associando, consequentemente diminui, né, o custo. Então, é possível ter um serviço, né, de consultoria em grupo, né, para um grupo de empresas. Né? E essa consultoria, né, tipicamente, ela deve ser especializada na implementação desse modelo. Então, pessoas, né, profissionais, na verdade, né, que já têm experiência na implementação desse modelo, acabam vendendo o seu serviço, o seu conhecimento, né, para conseguir preparar para as empresas, para que essas empresas também tenham a capacidade, né, as competências para conseguir avançar nos níveis. Então, é uma forma também, né, de reduzir custos e tornar um pouco mais próximo da realidade brasileira, né? Empresas se juntarem, pagarem alguém que sabe, que entende do MPS-SW, né, consegue dar uma consultoria especializada
e fazer isso em grupo. É importante vocês verem também que, se vocês acessarem o site da Softex, existem vários webinars que são oferecidos de forma gratuita, né? Então, nem tudo é pago. Tem bastante coisa que você pode acompanhar e já aplicar na sua empresa, né? Conforme você vai aprendendo, de uma forma gratuita. Então, há bastante material gratuito também. Se alguém quiser ver também a aula do professor Crescêncio, né, do IFD da Bahia, ele também fala um pouco sobre esse modelo, né? Ele fala também do CMMI, bem legal a aula dele. Se alguém ficou com alguma dúvida nessa aula aqui, pode usar dele, né? Nós usamos bastante conteúdo tanto das fontes, né, desses livros do Pressman e Somerville, são livros de engenharia de software, né? Nós usamos também algum material da aula do professor Crescente. Então, fica o crédito também para ele e para essas fontes que eu estou usando. É isso. Temos depois as referências da disciplina, né? Nelas também vocês vão encontrar mais material relacionado. Temos 3 referências básicas. Temos aqui também temos algumas referências depois complementares que eu costumo sempre pôr no Moodle para vocês, né? Então, por hoje, a aula é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para tirar. Vou interromper a gravação agora. Professor, o custo que eu vi para tirar uma CMMI de 2 etapas numa empresa que é 1 milhão e a MPS é menor, né? É menor. Deixa eu ver se eu tenho o custo atualizado. Custo MPS-BR. Ver se eu consigo localizar rapidinho aqui o valor atualizado, né? Para o nível S, estima-se em 104 mil. Essa informação está de 2008, né? Então não está muito atualizado. Nível G, 70 mil, né? O primeiro nível. Então dá para ver que cada nível ele vai aumentando, né? Para conseguir certificação no nível G, era 70 mil em 2008, agora deve ter aumentado. Nível F era 104 mil. Então, ok, ainda é bem caro, mas relacionado, né, com esse 1 milhão do CMMI, né, começa... Né, e o ISO é mais caro ainda que o CMI, né? Vamos ver quanto que tá, ver se tem o valor atualizado para ISO 9001. E isso gera uma vantagem de faturamento para a empresa, porque de repente a empresa inventar 500 mil para dizer que é certificado. Eu até pesquisei que na internet tem bem pouca empresa certificada no Brasil, né? Assim, isso vai gerar apenas se o teu negócio depender disso, né? Se tu simplesmente vai fazer software para ter um selinho colado na parede, não vale a pena, não. Agora, se tu vai buscar negócios que, por exemplo, com governos, né, quantidades grandes de negócios... que exige empresa certificada? Isso, exatamente. Tem algumas situações que exigem. Tem alguns editais, por exemplo, que exigem que o software, ele tem que estar... A empresa que produz aquele software, ela tem que estar certificada ou determinado, né, com determinado nível de maturidade. Então, quando tu tem esse requisito, aí, ok, vale a pena, né? Claro, tem que ver se o que tu vai receber também em troca... Para entrar num valor, projeto, né, de 500 mil, vale a pena gastar 70 mil para uma certificação, né? Exatamente. Às vezes tu perder um projeto milionário, né, de 500, de 1 milhão, por não ter essa certificação, vai ser um prejuízo, né? Às vezes, para te continuar vendendo como tu já está vendendo, não vale a pena, né? Só para dizer que tu tem a certificação. Então, é algo assim, né, que tem que considerar, né, caso a caso. Claro que as empresas grandes, né, que têm um faturamento milionário, elas preferem ter até como marketing, assim, eu tenho meu selinho aqui, eu tenho essa, né, até para conseguir fechar novos negócios, né? Tu vai apresentar a tua empresa, tuas soluções, e tu diz, olha, eu tenho a certificação tal, de qualidade de software, então tu já começa a ganhar mais confiabilidade também de clientes e, consequentemente, pode fechar com mais clientes. Mas, né, às vezes é mais questão, assim, né, principalmente quando tu tá vendendo para alguém que não entende o que é aquela ISO e tal, a pessoa só sabe que é uma ISO internacional, às vezes acaba sendo mais um status, né, ali, porque a pessoa, ela vai achar que tu vai ter uma qualidade melhor no teu software, né? O que de fato tem a ver, né? É que nem tem uma indústria da certificação. O cara é LPI Certify, Java Certify, AWS Certify. Às vezes é só um papel na parede, né? Mas às vezes abre oportunidade também. Exato. É bem isso. É a mesma analogia que tu faz para um dev, tu pode fazer para uma empresa também, né? Que tenha a certificação. Então tá, obrigado. Então é de avaliar caso a caso, né? Assim, claro que quem tem condições, a empresa que tem, não vai ser prejuízo, né? Assim, ela vai, talvez a longo prazo, talvez a curto, ela vai, né? Às vezes ela até paga para ter promoção, né? Para poder dizer que tem. Então, principalmente empresas grandes, elas conseguem fazer. É por isso que o MPS-BR surge assim como uma alternativa, principalmente para quem não é tão grande assim, né? Que não tem como pagar milhões por uma certificação. Então, é uma alternativa, né? Para ISO 9001 e para o CMMI. Mas a ideia é basicamente essa, conseguir o selo de qualidade ali, né?